Então, boa noite, camaradas. A gente hoje está dando início a uma série de formações. A gente tem um calendário, posso compartilhar com vocês. Vamos ter um encontro mensal com o Land, para que ele faça uma exposição e a gente debata também, né, troque figurinha aí, sobre Marx e Lenin. E aí a gente tem esse privilégio aí de ter o camarada, o Land, com a gente. É um camarada bastante experiente, bastante conhecedor. E eu acho que é isso, camaradas. Sejam muito bem-vindos. Espero que a gente consiga aproveitar bastante aí. Então é isso. Land, a palavra é sua aí. Muito obrigado, camarada. Camarada, boa noite, camaradas. Eu que agradeço aí o convite para vir. Sempre bom debater entre camaradas. Confesso que vocês vão ser minhas cobaias, porque eu, enfim, nunca dei um curso com esse formato, né, passando por tudo isso desse jeito sistemático, né? Então tentei montar uma primeira aula e meio nas pressas, mas acho que passando por alguns pontos de partida importantes e, enfim, né, estou aí aberto a críticas, sugestões, questões, né, fiquem à vontade no chat, se alguém puder ir juntando as questões para no final também a gente debater, que surjam, enfim. O que eu pensei em fazer? Começar para a gente conseguir fazer, né, porque no fundo o debate que a gente vai tentar fazer é uma introdução ao marxismo-leninismo, né. Eu acho que é um pouco incontornável a gente, como materialista, né, ainda mais materialista que usa esse nome, então se perguntar, né, por que marxista, por que leninista, a gente invariavelmente cai nessas pessoas, né. Então eu poderia fazer um caminho de uma exposição um pouco mais sistemática da teoria, pegar conceitos e ir numa ordem mais abstrata, né, mas eu acho que tem alguma utilidade, enfim, num nível de introdução ao aprofundamento, né, ter uma visão panorâmica do contexto da produção dessas obras e do que trata, né, as obras do Marx, a obra do Lenin, considerando um pouco a partir deles, né. Então, nessa primeira exposição, eu vou tentar fazer um debate do Marx a partir do nascimento dele até algo de um meado ali dos anos 50, né. Vamos ver se eu consigo, uns 40 minutos, 45, para também não ficar muito exaustivo, passar pelo essencial disso, que eu acho que dá o pontapé para entender quem que é Marx, por que ele começa a produzir o que ele começa a produzir de um ponto de vista de crítica da sociedade, de crítica da filosofia, etc., né? Bom, quem é Karl Marx? Karl Marx nasceu no ano de 1818, em Trier, na Alemanha. Particularidades de Trier, na Alemanha, na época do Marx, né? Primeiro que Trier é uma das regiões da Alemanha que viveu ocupação romana, né, muitos milênios antes. Tanto que lá tem, enfim, uma série de monumentos, de coisas históricas com nomes romanos. Tem a tal da Porta Nigra, né, que era um portal por onde as tropas chegavam e tal. Não só isso, mas como por ser também bem mais, né, ao ocidente da Alemanha, é também uma região onde o Napoleão passa nas guerras napoleônicas, né? Chega a ter um período, por exemplo, de um código civil, que para a Alemanha era uma grandíssima novidade, e com a saída do Napoleão deixa de existir de novo, né? Mas deixa nessa tria, então, industrializada, né? Uma região mais que está se desenvolvendo industrialmente, onde o advento também desse código civil ajudou a reorganizar essas relações capitalistas nascentes, né, da Renânia, com a saída do Napoleão, a derrota do Napoleão nas guerras napoleônicas, né, se volta a uma situação de predomínio aí do nível de arbitrariedade típica do feudalismo, né, enfim, desses países não republicanos ainda. Isso impacta bastante essa intelectualidade da região, né. Então, Marx também não está num vazio, não é um cara fora da curva completamente, no sentido de que, na mesma região onde nasceu Marx, nasceram mais outras dezenas de figuras políticas importantes do que vai ser a Revolução Alemã depois, né, e tal. Pesa também sobre o Marx, nesse ido, né, da formação inicial dele,
a circunstância histórica do Marx ser o tal de um judeu convertido, né? Ser de uma família que na geração, 2 gerações antes dele, acho que já no do avô, se eu não me engano, se converte ao cristianismo, né? Começa a apagar suas raízes diante do antissemitismo predominante, inclusive para poder passar a ocupar funções públicas, né? Que a legislação proibia que os judeus ocupassem. A legislação antissemita não é novidade inventada pelos nazistas na Europa no geral e na Alemanha no particular, né? Só que, enfim, esse é um processo também um pouco de conversão, né? O pai do Marx não é judeu por causa da pressão. Ele, de fato, não advoga nenhuma visão religiosa no sentido judaico. E tem o pai do Marx sendo já aí, né, um burocrata, ele trabalha no judiciário local. Ele tem também acesso, né, às camadas da intelectualidade da região, e tem uma concepção que era muito comum na época, o tal do deísmo, né? Foi muito comum na emergência do iluminismo essa ideia de não é exatamente uma crítica materialista da religião, mas uma ideia de um Deus como o mundo material. Deus está nas coisas, Deus está em tudo, Deus está na razão que governa as forças da natureza, né? No número áureo, na gravidade de Deus, enfim. Então isso era muito comum nessas ideias iluministas, e o pai do Marx não é, nesse sentido, fora da curva, né? Aí esse jovem Marx, ele, que nasce em 18, ele estuda lá em Trier, né? E vai para a universidade. Em 1835, que o Marx está aí com 17 anos, ele tem um dos primeiros textos, né, registrados dele, que é uma reflexão sobre o jovem diante da escolha da profissão, né? E daí tem uma conclusão meio humanista genérica de que o virtuoso é escolher algo com que você possa contribuir para o mundo, né? Enfim, um pouco ajuda a entender qual é a cabeça desse cara que está se formando. Vai para Bonn primeiro, né, uma outra cidade na Alemanha, em 35, e já em 36 vai para Berlim. Ele faz essa transição, sei lá como funcionava também a universidade alemã, mas o que está registrado na história é isso, né? Que ele começa num lugar e termina no outro, a formação, né, teórica, a graduação dele. Mais ou menos nessa época também ele já se torna noivo da Jenny, que ele conhece de Trier, né? A companheira que vai durante a vida inteira aí seguir ele, enfim. Por mais que não tenha deixado registros escritos, né, todos os relatos indicam que era uma pessoa de um espírito muito vivo, que também era uma revolucionária, né, também quando o povo visitava a casa do Marx já em Londres, muitos anos depois, ela que principalmente puxava o debate sobre a dominação dos irlandeses pelos ingleses, né, então também, enfim, faz sentido que tivessem se apaixonado em Trier, não devia ter disponível tanta gente que pensasse radicalmente como os dois, né. Já em torno de 36, começa, acho que um período importante mais para o que vai ser essa evolução teórica do Marx, né? E acho que ainda é importante destacar aqui o que é o contexto, então, intelectual dessa universidade, né, que o Marx chega. Tem várias figuras desse entorno, né? Na filosofia alemã está explodindo, né? Uma série de pensadores, enfim, desde o Hegel, que acho que é o mais emblemático que a gente conhece por conta da tradição nossa, né? Mas Fichte, que é na verdade o cara que formula a coisa da tríade, né? Tese, antítese, síntese não é uma fórmula do Hegel exatamente, é uma fórmula do Fichte, né? Porque o Hegel se complexifica, tem Schelling, enfim. E aí uma série, né, o Salvini, o cara da Escola Histórica do Direito, quem estudou Direito talvez já tenha ouvido falar. Então tem esse boom da filosofia alemã, uma geração anterior Kant, né, logo ali. Então, enfim, algo que o Marx vai até se debruçar depois, né, alguns anos depois, mas a gente chega nesse momento, né. Então tá tendo essa efervescência intelectual na Alemanha. Marx começa a ter contato também com o movimento literário da tal da Jovem Alemanha, que é um movimento que acho que a principal figura é o Heine, né, enquanto poeta, e que tinha um pouco essa mesma coisa de que o Marx vai depois zombar na filosofia alemã, na impossibilidade de fazer uma revolução de verdade na Alemanha, fazem a revolução nas ideias.
Então, a ideia do movimento da Jovem Alemanha era de que a unificação alemã viria através de um processo cultural de unificação, e o Marx, muito imbuído dessa ideia, nos primeiros anos aí pensa da sua, né, vida adulta, pensa em se tornar escritor, quer ser um literato, quer publicar principalmente literatura, né? O Marx lia muita literatura, não só teoria, e o que impacta ele um pouco é justamente ter esse primeiro contato com Hegel, que vem por esse debate da literatura. O Hegel era um ferrenho opositor da ideia de que a reforma cultural vai mudar os fundamentos da realidade, né? Hegel é um cara da luta constante na sociedade civil, a luta política, enfim, né? Então, Hegel é um dos que naquela época se defrontavam teoricamente e falava, olha, gente, não adianta fazer essa transformação literária da realidade, a transformação tem que ser a transformação das ideias filosóficas, né, por um lado, e por outro das ideias políticas, etc, etc, né. O espírito para o Hegel não está na literatura, tanto quanto, né, na filosofia e na política. Isso impacta o Marx, ele chega a relatar para o pai numa carta, que está às voltas com um monte de coisa do Savigny, do Hegel, de todo esse contexto cultural que ele está na universidade encontrando, e ele passa a se aproximar de um movimento conhecido na época como os jovens hegelianos, né? Hegel já está morto, a maior parte dessas pessoas está justamente tendo aula nas universidades com os discípulos diretos de Hegel, né? Tem alguns nomes também, mas eu não anotei aqui, não sei pronunciar. Então, enfim. E o Marx começa a conviver nesse meio, né? Uma figura que ele se aproxima muito nesse primeiro momento, e depois ele vai brigar também feio ao tal do Bauer, né? Bruno Bauer, que inclusive eles eram tão próximos que o Bauer prometia que quando o Marx se formasse, estava garantido um lugar na universidade para o Marx. Para a felicidade nossa e para a infelicidade do Marx na época, essa porta é fechada na cara dele, porque pouco depois a situação política na Alemanha se deteriora, né? Tem o fechamento de jornais liberais e tal, e também nas universidades os críticos maiores, né? Os republicanos assumidos começam a perder espaço, né? Então, enfim, mas nesse primeiro momento Marx era muito próximo desse Bauer, também de uma outra figura que é o Arnold Ruge, né? Com quem ele vai fundar um jornal mais tarde. Esse Bauer, inclusive, ele é um cara que ele vai criticar, descer-lhe o sarrafo na Sagrada Família, né? Junto com vários outros dessa jovens hegelianos de esquerda, né? Mas naquele momento o Marx está aí debatendo com eles, e um debate muito presente era da crítica da religião, né? Isso vai marcar o Marx também no desenvolvimento posterior dele, né? Nessa época ele também está terminando, né? Isso já para 39, 40, 1839, 1840, ele está terminando a graduação dele, escrevendo uma tese sobre as diferenças na filosofia do Demócrito e do Epicuro, que são dois antigos aí, se eu não me engano, gregos, né? Acho que não são romanos, não, por mais que acho que o Demócrito era grego e o Epicuro romano, algo do tipo. Mas, enfim, isso eu posso confirmar depois para quem tiver dúvida mais específica. Mais um discípulo do outro, e com divergências no debate da atomística. Isso, quem estuda mais a parte filosófica fala que também marca muito Marx, porque ele está justamente ali pensando, né? Eles são dois materialistas e dois materialistas atomistas gregos, né? Falavam que tudo é decomponível, a teoria do átomo, para os gregos, muito antes da formulação, né, da física moderna, que descobre que o átomo não é indivisível, que ele tem partes menores. Para os filósofos gregos, o átomo é nada mais do que a ideia de que tudo tem no final alguma partícula mínima indivisível que constitui tudo, né? E existia uma divergência entre eles sobre justamente o tal do problema da vontade, da liberdade, né, e do determinismo nessa situação, que se expressava na ideia de que pro Epicuro existiam alguns tipos de movimentos determinados que o átomo poderia realizar e só, enquanto Demócrito postula que não, né? Que além do movimento em linha reta, para cima, em curva, o átomo também podia declinar e se mover de outro jeito que não esses vários, né? Então, todo um debate, na verdade, da filosofia grega antiga sobre o problema do materialismo, da liberdade, etc., porque também nessa época, entre os jovens hegelianos, quem está em alta, né, e os jovens hegelianos na época tinham essa divisão também bem marcada entre os jovens hegelianos de direita,
os jovens hegelianos de esquerda, né? Produto um pouco dessa contradição que existe no Hegel, que por um lado ele é um filósofo da dialética, ou seja, do movimento, da incessante transformação, né? E por outro lado é o cara que termina dizendo, não, mas a forma mais alta que a razão permite que se chegue é o Estado prussiano atual, sabe assim? Então um cara que fala, pô, velho, como você não continua, né? A dialética acabou, fim da história, o Hegel dizia, né? Então a ala direita dos jovens hegelianos vai se prender a essa ideia mais sistemática, dogmática, né? E outra contradição do Hegel, ele é o cara da dialética e o que ele está tentando no fim é fazer um sistema fechado depois do qual não haverá mais filosofia porque acabou a história. Então, enfim, dessas contradições brotam esses dois movimentos. E o Marx mais alinhado ao tal dos jovens hegelianos de esquerda, que botam acento no problema da dialética, que, enfim, tem aí também seus contatos com um tal de um cara que talvez se não fosse o Marx ter depois vindo, a gente lembraria mais, porque é muito impactante para a época, mas o Marx rapidamente engole e supera, e aí o cara vira um apêndice na história do Marx, que é o tal do Feuerbach. O Feuerbach é um desses jovens hegelianos que vira e fala, tá, mas, ô Hegel, por que você para na crítica da religião, né? Porque sua crítica da razão não consegue, né, enfim, chegar a uma crítica, reproduz a religiosidade cristã, no fim das contas, numa forma filosófica e tal, né? Então, toda uma crítica um pouco de uma nascente antropologia, ele vai fazer um debate sobre, né, a humanidade no geral e sua relação com o divino no geral. Vamos analisar isso criticamente, né? Então, um dos precursores aí desse materialismo dentro do hegelianismo, né? Que vai falar, o problema do Hegel é o idealismo do Hegel. E isso tudo impacta muito Marx, né? Em 41, 42, surge um jornal que dura esse tempo e depois é fechado pelo regime do Kaiser, né, na Alemanha, que é a tal da Gazeta Renana. A Renânia era a região onde, enfim, né, Marx morava, onde estava Trier e tudo mais. E a tal da Gazeta Renana era um desses jornais liberais, né, que eu falei mais cedo. Mas o Marx, nesse momento, também não foi muito além dessa crítica liberal do antigo regime, que é o que predominava na Alemanha, né, e tal. Mas nesse processo de quando ele começa a participar desse jornal que ele vai ter alguns estalos. E um desses estalos mais graves é em 1842, quando ele escreve um artigo sobre o tal do furto da lenha, que nada mais é do que, bom, como é que funcionava um pouco no feudalismo alemão, né? Você tinha várias áreas comunais, isso enfim, muda de lugar em lugar para a Europa, mas pode ser botado como uma característica geral do feudalismo, né? Tem a terra do senhor que é do servo, e é do servo hereditariamente, o senhor não pode tomar de volta, etc. E tem as áreas comuns, por exemplo, as florestas, né, onde se caça, etc, etc. Ou, enfim, com exceções aí várias, né? Mas o grande debate na Alemanha que o Marx vai se debruçar sobre é de uma legislação que tornou roubo coletar a lenha que cai das árvores na floresta. Porque antes a terra era comunal, era senhorial, mas todos poderiam comumente coletar a lenha nela, mas a partir de agora aquela terra era reconhecida como propriedade privada do senhor, não poderia mais, seria furto você passar por ela e pegar a madeira dela, né? É onde o Marx pela primeira vez vai ter um lampejo de contato com a economia política, porque ele vai falar, pô, isso aqui é um problema econômico, né? Vou ter que dar uma lidinha aí nos economistas. E daí é onde ele, escrevendo o artigo, também começa a se pegar com alguns problemas que marcam ele depois, né? Já em 43, no ano seguinte, ele já está começando, já fechou a tal da Gazeta Renana, Marx não conseguiu seu emprego universitário tão esperado, e daí ele começa a combinar, por um lado, de casar com a Jenny, falar, vamos aí, né, já que tá dando tudo errado, pelo menos vamos casar, e por outro lado, com um parceiro dele, tal do Arnold Ruge, que eu já citei, que ele fala, vamos fazer uma publicação, pô, a Alemanha não tá mais dando para publicar, mas se a gente for para a França, a gente pode fazer, e o Ruge, na verdade, que sugere, né, o Marx topa, e o Marx era da redação com o Ruge da Gazeta Renana, vamos fazer os tais dos anais franco-alemães. Ia ser uma série de publicações sediadas em Paris, em alemão, mas escrito e publicado em alemão, para a comunidade imigrada, né, alemã
em Paris ter contato com isso e para, de algum modo, tentar enviar também legalmente para a Alemanha, né? Tudo isso num bojo de um movimento ainda de contestação ao antigo regime democrático, mas que está começando a ter contato com o tal do movimento socialista francês. O Marx começa no entorno desses anos comentar do tal do movimento socialista francês, do tal do comunismo, mas ainda com viés crítico, tratando com uma coisa de idealista, né, de utópicos, tal. Não trata com muita seriedade no começo. E aí ele chega a escrever esses anais franco-alemães, chegam a ter uma edição publicada. Então Marx, de fato, em 44 sai da Alemanha, meio fugido, né, depois do fechamento da Gazeta Renana, passa uma lua de mel, não lembro onde, acho na Suíça, que é onde ele escreve a tal da Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, um texto importante dele, desse momento de Marx virar Marx, né, e vai para Paris para publicar o tal dos Anais Franco-Alemães com o Ruge. Nos Anais Franco-Alemães, o Marx publica 2 textos importantes, que é a questão judaica, ainda um Marx bem democrata radical, debatendo a questão dos direitos políticos e liberdade religiosa, já tem alguns elementos de crítica ao capitalismo, crítica às relações mercantis, né, bem em desenvolvimento. E na crítica da filosofia do direito de Hegel é onde ele termina, porque ele tenta escrever uma resenha crítica parágrafo a parágrafo da filosofia do livro do Hegel que chama Filosofia do Direito, trava um momento, fala, meu Deus, não estou conseguindo, vou escrever a introdução. E na introdução ele saca que não adianta fazer a crítica da filosofia do direito de Hegel, porque o problema não está no direito, o problema está na economia. Mas vamos chegar um pouco nisso já. Vale destacar desse período que o nosso camarada Marx briga com o Ruge e por isso o jornal não termina, né? Ele chega a já nesse momento, né, vocalizar umas ideias bastante políticas, então o Ruge não, achava que eles tinham que ser mais em cima do muro, puramente teórico, né? E o Marx fala, não, a crítica da religião agora tem que virar crítica do Estado político, assim como a religião representa o índice dos conflitos teóricos da humanidade, o Estado político representa o sumário dos conflitos práticos da humanidade, né? Chega a bater na propriedade privada, chega a mostrar, falar na carta, né, que ele treta com o Ruge, fala, por exemplo, a diferença entre os sistemas de estamentos e o sistema representativo expressa em linguagem política a diferença entre o domínio pessoal e o domínio da propriedade privada. Então já é esse Marx também começando a sacar que o problema não está na filosofia, está em algum outro lugar, né? A solução para toda essa crítica da religião, a crítica do Estado, a crítica do direito, está em algum outro lugar, que é a tal da economia, né? Ele vai falar sobre isso mais tarde, eu vou dar um exemplo disso. E é importante também para o processo de formação do Marx, como Marx, e aí chegamos num outro personagem importante da nossa história, o fato de que nesses tais anais franco-alemães, um jovem senhor Friedrich Engels enviou um artigo também para ser publicado. Um artigo que chama Esboço de uma Crítica da Economia Política. E aí, enfim, né, não sei quem sabe, o subtítulo do Capital é esse, né? Crítica da Economia Política. Então, quando chega o manuscrito do Engels na mão do Marx, o Marx também tem um estalo de falar assim, porra, esse cara entendeu por onde que é para a gente ir nossa pesquisa. A gente não vai encontrar a resposta de por que a Alemanha não ainda é atrasada, por que ainda domina a autocracia feudal na filosofia. A gente vai encontrar a resposta na economia política, né? Bom, aqui eu paro um pouco para mostrar o que eu quero dizer por tudo isso, né? Vamos pegar o texto do Marx, que é a tal da Introdução à Crítica da Economia Política, e dar uma lidinha, né? O Marx fala, na Alemanha, a crítica da religião chegou no essencial ao fim. A crítica da religião é a premissa de toda crítica. A existência profana do erro ficou comprometida, uma vez refutada a sua existência celestial, né? Mete um latim aqui no meio e dificulta a minha vida. O homem só encontrou o reflexo de si mesmo na realidade fantástica do céu, onde buscava um super-homem, e já não se sentirá inclinado a encontrar somente a aparência de si próprio, o não-homem, já que aquilo que busca deve necessariamente buscar a sua verdadeira realidade. E
Daí o Marx fala algumas coisas meio famosas, né, mas mal entendidas. Ele fala, a religião não faz o homem. Aliás, essa tradução é bem ruim, parênteses, o Marx falou mensch, né, não é homem no sentido masculino. Então o problema é do tradutor mais que do Marx, mas vamos lá. A religião não faz o homem, mas ao contrário, o homem faz a religião. Esse é o fundamento da crítica irreligiosa, né? Que é o Feuerbach influenciando ele. A religião é a autoconsciência e o autossentimento do homem que ainda não se encontrou ou que já se perdeu. Mas o homem não é um ser abstrato, isolado do mundo. O homem é o mundo dos homens, o Estado, a sociedade. Esse Estado, essa sociedade, engendram a religião. Cria uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. A religião é a teoria geral desse mundo, seu compêndio enciclopédico, sua lógica popular, sua dignidade espiritualista, seu entusiasmo, sua sanção moral, seu complemento solene, sua razão geral de consolo e de justificação. É a realização fantástica da essência humana, porque a essência humana carece de realidade concreta. Por conseguinte, a luta contra a religião é indiretamente a luta contra aquele mundo que tem na religião o seu aroma espiritual. A miséria religiosa é, de um lado, a expressão da miséria real, e de outro, um protesto contra ela. A religião é o soluço da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação carente de espírito. É o ópio do povo. A verdadeira felicidade do povo implica que a religião seja suprimida enquanto felicidade ilusória do povo. A exigência de abandonar as ilusões sobre sua condição é a exigência de abandonar uma condição que necessita de ilusões. Enfim, por conseguinte, a crítica da religião é o germe da crítica do Vale das Lágrimas, que a religião envolve numa auréola de santidade. Então é isso, Marx aqui bebendo no que é o... Né, e é interessante também como ele ainda não chegou na economia política, né, ele fala o que engendra a religião, o Estado e a sociedade. Né? E daí depois de dizer tudo isso, ele fala, por isso que agora a crítica da religião tem que descer do céu para a terra e se tornar a crítica do Estado. Né? Agora, ele intui que por trás desse Estado tem algo a mais do que só o Estado. Né? Então, por exemplo, quando ele passa a falar da sociedade civil, que já é um conceito presente no Hegel, né, e muito marcante da sociedade burguesa, ele começa a intuir que um dos grandes problemas do tal do bem comum que o Estado supostamente representa é que, de fato, existem contradições na sociedade entre os interesses particulares da sociedade civil. Isso é o ponto do Hegel, né? O Estado opera a síntese. O Marx fala, tá, mas essa síntese é operada como pelo Estado, né? E daí ele vai mostrar também que o processo de constituição do Estado é um processo pelo qual uma classe da sociedade impõe e universaliza seus interesses. Né? Essa primeira sacada mais política que vai desdobrar na teoria das classes, né? E aí, enfim, só para lembrar também, Marx não inventa o conceito de classe nem de luta de classes, né? Desde 42 que ele começa a dar uma olhada na tal da economia política, chega aqui já em 44, um pouco domínio desses conceitos, né? E começando a se aprofundar nisso. Basicamente, então, Marx chega à conclusão aqui, para sintetizar a parte política, né? É um texto, enfim, vale a pena depois todo mundo dar uma lida, porque tem tanto o fundamento da entrada no Marx no materialismo, a crítica da religião, o papel dela dentro do marxismo, e os problemas aí do desenvolvimento intelectual e histórico alemão, né? Mas já nesse texto é que o Marx daí vai se pegar então e falar, bom, se falei tudo, a Alemanha tá horrível, na França a coisa foi melhor. Daí ele fala, então onde reside, pois, a possibilidade positiva de emancipação alemã? Ele já se coloca, sai um pouco do reino da filosofia e se coloca uma questão política lá no fim do texto. E daí ele fala, resposta, na formação de uma classe com cadeias radicais, de uma classe da sociedade burguesa que não é uma classe da sociedade burguesa, de um Estado que é a dissolução de todos os Estados, de uma esfera que possui um caráter universal porque seus sofrimentos são universais e que não reclama nenhum direito especial para si, porque não se comete contra ela nenhuma violência especial, mas a violência pura e simples, que já não pode apelar a um título histórico, mas simplesmente ao título humano, que não se encontra em nenhuma espécie de contraposição particular com as consequências, mas numa contraposição universal com as premissas do Estado alemão, de uma esfera, finalmente, que não pode emancipar-se sem emancipar de todas as demais esferas da sociedade e, simultaneamente, emancipá-las todas.
e que é, numa palavra, a perda total do homem, e que, por conseguinte, só pode atingir seu objetivo mediante a recuperação total do homem. Essa dissolução da sociedade como uma classe especial é o proletariado, né? Enfim, todo um debate se essa é uma concepção que ele, com essa carga de hegelianismo, né, da coisa, por que é o proletariado, é a classe revolucionária que o Marx vai encontrar diante da debilidade da burguesia alemã? Porque ele é o negativo do ser humano, né? Ele é o que, para poder ser minimamente humano, ele precisa botar abaixo esse mundo inteiro. Então tem toda uma formulação no Marx que ainda vai menos pelo caminho da economia política, da contradição entre as forças produtivas e as superestruturas, mas já intui, por golpes de dialética hegeliana e um pouco de materialismo, de inclinação materialista, qual que é o caminho, né? É mais ou menos também, pouco depois de escrever isso, conversar com Engels, que ele conhece em Paris, né, depois de ler o tal do esboço da crítica da economia política, que a coisa meio que fecha na cabeça do Marx. Muito tempo depois, em 59, quando ele escreve outro livro famoso, que é o tal da Contribuição à Crítica da Economia Política, que é um livro que ele escreve antes do Capital, ele, na introdução, que também é muito importante ler, aliás, o prefácio chama, que é bem importante ler porque tem alguns apontamentos metodológicos interessantes. E daí ele fala tudo isso que eu tô falando pra vocês, entendeu? Que é assim, o primeiro trabalho que empreendi para resolver as dúvidas que me assaltavam foi uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel, cujo trabalho apareceu nos Anais Franco-Alemães. Daí ele fala, a minha investigação desembocou no resultado de que as relações jurídicas, tal como as formas de Estado, não podem ser compreendidas a partir de si mesmas, nem a partir do chamado desenvolvimento geral do espírito humano, mas enraizam-se, isso sim, nas relações materiais da vida, cuja totalidade Hegel, na esteira dos ingleses e franceses do século XVIII, resume sob o título de sociedade civil, e de que a anatomia da sociedade civil se teria de procurar, porém, na economia política. A investigação dessa última, que comecei em Paris, continuei em Bruxelas, para onde me mudei em consequência de uma ordem de expulsão. O resultado geral que se me ofereceu, e uma vez ganho, serviu de fio condutor aos meus estudos, pode ser formulado assim sucintamente. Na produção social da sua vida, os homens entram em determinadas relações necessárias, independentes das suas vontades, relações de produção que correspondem a uma determinada etapa do desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política, e a qual correspondem determinadas formas de consciência. O modo de produção da vida material é que condiciona o processo da vida social, política e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas inversamente o seu ser social que determina a sua consciência. Aí, enfim, ele segue aí fazendo observações metodológicas, comenta depois, daí troquei ideia com o Engels, desde que vi o esboço dele. Aí o Engels, pouco depois, também escreve o tal da situação da classe operária na Inglaterra, né? E aí dá para o Marx também um panorama do que é a vida do operário fabril inglês, num país onde o capitalismo já está num desenvolvimento mais acentuado. Tal. Então tudo isso estoura a cabeça do Barba, né? E ele começa a ser o Marx que a gente conhece bem em algum momento aí. Ninguém tem como precisar exatamente, mas dá para ver essa evolução. Então, também acontece um fenômeno que é um debate dentro da teoria marxista, não vale a pena se aprofundar agora, mas vale a pena comentar, vocês podem encontrar em algum momento, sobre o velho Marx, jovem Marx, do tipo assim, a partir de onde a gente deve levar o que o Marx escreveu como marxismo? Na questão judaica ele já é marxista ou ele ainda é um democrata radical? E daí todo um debate sobre um corte epistemológico no Marx, que é toda uma formulação da filosofia francesa, do Althusser, né? E aí depois tem toda uma escola da dialética do Lukács que vai divergir disso. A rigor, não tem como negar que não tem uma evolução, mas tentar ficar dizendo, a questão judaica, nada que o Marx falou ali faz sentido porque ele não era ainda um materialista dialético, não sei se também é o melhor caminho, né? Acho que é importante no processo de formação conhecer essas polêmicas e conhecer os originais e formar suas próprias opiniões, né? Então, estimula as pessoas a lerem tudo isso aí que eu estou citando, pode ajudar a dar esse panorama dessa época, pelo menos do Marx e do pensamento dele, né?
E aí, em 44, o Marx já girou a chavinha. Então, logo depois, ele em agosto escreve a tal dos manuscritos econômico-filosóficos, né, os manuscritos de Paris, que é ele já comentando as coisas que ele está estudando de economia política de um ponto de vista de uma crítica dialética, materialista. Ele não usa esses termos assim, né? Ele nunca fala em materialismo dialético, mas algo nesse sentido. Aí, no ano seguinte, em 45, ele escreve as 11 teses sobre Feuerbach. Baita texto importante também, 11 teses, né? Que a tese 11 é a mais famosa, de que os filósofos já pensaram demais o mundo de formas diferentes. A questão é transformar ele, né, de uma forma diferente. E é também, enfim, onde já dá para ver um Marx bem amadurecido, fazendo os debates de teoria do conhecimento, do que é verdade, à luz de um ponto de vista que já é tanto materialista quanto dialético, né? Então é um pouco esse momento fundante mesmo do Marx. E já aí ele começa a se envolver também, porque ele vai para Paris, né? E encontra o tal do movimento socialista, que é tanto a realidade do movimento operário mais desenvolvido do que o da Alemanha da época, quanto uma série de tendências até pequeno-burguesas, né? O Marx conhece o Proudhon na França, vai escrever em 47 uma crítica ao Proudhon também importante ler, que chama Miséria da Filosofia. Enfim. Então, esse Marx político já está nascendo, ele começa a se aproximar do tal da Liga dos Justos, né? Porque qual que é o contexto também político da Europa no geral, né? Saindo da Alemanha. Depois da Revolução Francesa, que deu um baita impulso, né, nas ideias republicanas em vários países, a guerra internacional da Santa Aliança com Napoleão insufla movimentos republicanos em vários países, Napoleão é derrotado, fragorosamente, a França vira de novo uma monarquia, depois da derrota de Napoleão, né, assume o Luiz Felipe de Orleans, parente aí dos idiota Orleans e Bragança, e existe um refluxo brutal desse movimento republicano na Europa, né? Então, muita gente, na Bélgica, na Alemanha, enfim, uma série de países da Europa, a Inglaterra, apesar de ser uma monarquia, já era uma monarquia constitucional, tinha, né, uma série de liberdades civis, políticas. Então, no geral, as pessoas, e a França, apesar de ter voltado a ser monarquia, por algum período não perseguia tantos estrangeiros, né, etc. Então as pessoas ou iam parar na Suíça, os emigrados de todos os países da Europa que estavam em luta republicana, ou iam parar na Europa, na Suíça, ou iam parar em Londres, ou iam parar na França, né? E aí, nessa, o Marx conhece a tal da Liga dos Justos, que é uma dessas ligas de emigrados de vários países, que ainda tem uma carga muito humanista, da fraternidade universal e tal, mas tem um caldo ali de um espírito de inclinação pelos plebeus, pelas classes baixas, pelos trabalhadores, etc. E é no processo de... né, isso o filme dele captura um pouco, ainda de uma maneira meio simplista, é o tal do jovem Marx, né? Marx começa a participar desses movimentos e briguento, turrão, cabeçudo, começa a aglutinar algumas pessoas em torno deles e começa a falar, realmente... A Liga dos Justos tem um programa um pouco definido, muito universalista, fala como é que vai chegar a um mundo mais justo, conscientizando todo mundo a ser mais justo, ser mais fraterno, né? Marx começa a bancar, não, é o proletariado que vai fazer isso, porque só ele, que não tem nada, pode fazer um mundo, né, onde todos tenham tudo, enfim. E daí, no bojo dessas lutas internas, ele consegue que seja aprovado não só a mudança de nome da Liga dos Justos para a Liga dos Comunistas, mas que ele e o amigo dele, Friedrich Engels, vão escrever um manifesto dessa liga, né? Isso aí o Marx tem, às vezes eu gosto de destacar para deixar todo mundo bem puto, 30 anos, velho. O cara tinha. O Engels era um pouco mais novo, acho que o Engels estava com 27, 28, não anotei aqui a data do nascimento dele. Então é muito doido, né? Daí para frente, o Marx vai se aprofundar no estudo da economia política, mas do ponto de vista filosófico ele já está muito bem resolvido, está nascido o materialismo dialético, não tem muito como ter dúvida disso lendo o manifesto, né? O que não quer dizer que muitos aspectos da teoria do Marx não vão amadurecer muito. Então, por exemplo, no Manifesto Comunista, o Marx ainda faz uma formulação bem abstrata
do que é a ditadura. Não fala de ditadura do proletariado, que é uma fórmula que ele vai depois ouvir, né? Não é dele. Não fala muito bem o que é esse. Fala a elevação do proletariado à classe dominante, a conquista da democracia pela luta. Né? Ainda a formulação dele, que mais maduro, é de o proletariado precisa estilhaçar o aparelho de Estado burguês e criar um novo com tais e tais e tais características, que daí já é um debate que já no ido da Comuna de Paris, que o Marx vai conseguir fazer. Também porque o Marx não tira nunca coelho da cartola, né? Ele olha e fala o que está acontecendo no mundo, né? E a partir disso formula. Então, também o grau embrionário de desenvolvimento da teoria do Estado aí, da teoria revolucionária do Estado, né? Ainda tem muito a ver também com a pouca experiência revolucionária do proletariado. Um fato curioso, eu acho que a gente já pode ir encerrando, né? Porque eu já estou falando uns 40 minutos, e abrir para questões, ou se não tiver, posso continuar, o que as pessoas preferem, é que quando Marx escreve o manifesto, e aí eu posso pegar o manifesto depois no próximo ponto e debater o que no manifesto, né, momentos que vale a pena prestar atenção, chamar atenção numa leitura meio sistemática do manifesto. Mas o que é interessante do ponto de vista ainda meio histórico é que mal Marx e Engels imprimiram o Manifesto Comunista, um dia depois, literalmente, estoura a Revolução de 1848 na França, que é a partir do que a tal da Primavera dos Povos, né, esse levante revolucionário do proletariado parisiense, insufla uma série de outros levantes em muitos países da Europa, num ciclo que vai durar 3 anos, 4 anos em alguns países, né? E pela primeira vez, o proletariado aparece de uma forma independente nessa luta, né? 60 anos, menos 60 anos antes, 48, 50 anos antes, na Revolução Francesa, na primeira Revolução Francesa, o proletariado ainda não aparece como tal, ele ainda aparece como um apêndice do plebeu no geral, né? Ele não tem organizações profissionais de assalariados independentes das guildas, ele ainda não tem formulações enquanto trabalhador na política, eles estão se debatendo como o terceiro Estado, né? Ele está totalmente subsumido ainda no interior dos outras camadas não feudais da sociedade, né? Já em 1848 na França, o proletariado aparece pela primeira vez, é onde surge o termo social-democracia, porque os tais ditos socialistas franceses acabam se coligando com os democratas, aí surge a primeira lista eleitoral chamada social-democrata, né? Todo o período que daí vai ser bem debatido pelo Marx no 18 Brumário de Luiz Bonaparte ou no Luta de Classes na França, né? Analisando esse ciclo, e aí o Marx e o Engels pulam de cabeça também nessa história e passam a partir de 48, publicam um jornal na Alemanha, tal da Nova Gazeta Renana, reeditando, né, a velha Gazeta Renana, que vai ser o tal do jornal pelo qual eles vão tentar influenciar os rumos da Revolução da Alemanha, que também é em 48, apesar de ter um desfecho bem diferente da francesa, né? Landy, qual que é o trecho que você leu? É de qual livro mesmo? Sobre a religião? Isso. Chama Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Você acha no marxist.org uma versão popular, que não é a melhor do mundo, mas é disponível, né? Segundo do Vitor, expressão popular, R$3. Beleza, é barato, é boa. Só que eu fiquei em dúvida, é o prefácio, né, a introdução lá, né, do direito do Hegel, que é... O livro mesmo assim, de importância secundária. Ele não conclui, ele não publica. A única coisa que ele publica em vida é a introdução nos Anéis Franco-Alemães. O livro mesmo é manuscrito, que sobrou dele. A primeira dúvida é essa noção de direito esquerda no hegelianismo, ele já existia na época, ou se ele é uma classificação posterior, e se ele só dizia respeito a esse dogmatismo da direita com Hegel, ou se tinha mais alguma coisa nisso. Outra dúvida, quando você fala da crítica da religião do Marx, é se ele critica a religião como era, né, na época,
ou se ele critica isso como um defeito estrutural, né, do não defeito, né, mas como uma característica estrutural do homem, né, se ele teria, eu não lembro bem o termo que ele citou ali no texto, mas se teria que isso ser superado de uma maneira estrutural. A terceira dúvida, e aí eu vou fazendo, gente, qualquer coisa não precisa responder todos agora, tá? A terceira dúvida é se o proletariado, sendo uma classe que possui, né, o sofrimento geral, né, como foi citado, essa classe ela tem em si um limite financeiro, por exemplo, porque quando eu vou discutir lá com o pessoal do serviço, do trampo, eles perguntam, tá, mas o que é essa luta de classe, né, de burguesia e proletariado? O que difere um do outro, né? E você explica, né, que a burguesia que ainda tem os meios de produção e tal. Aí é uma pergunta que sempre vem à tona, que eles fazem, que eu fico meio assim de responder. Então quer dizer, se o cara é trabalhador, mas ganha muita grana, tipo um Neymar aí da vida, ele é proletariado, ele pertence a esse sofrimento geral, né? E a questão organizacional do partido de vanguarda, ela já aparece no Marx, ou isso é o Lenin que vem trazer? Essas 4 dúvidas. E aí eu só queria adicionar nesse contexto uma leitura que eu fiz, eu não lembro aonde eu li ou quem escreveu, mas ele dava uma resposta justamente para essa questão, que tem um pouco a ver, e aí eu vou colocar aqui o que eu li, e aí eu contei com o camarada Land para esclarecer se eu li besteira ou se é mais ou menos nessa linha mesmo. Que o que eu li é o seguinte, cara, então você tem, através do trabalho produtivo, a extração da mais-valia, e essa mais-valia é distribuída entre a classe burguesa. Aí você tem isso vai para o capitalismo financeiro, vai para o latifundiário e vai para o capitalismo industrial produtivo. Beleza. Só que existe uma questão que eu acho que me parece ser uma necessidade com a questão do voto, que é uma espécie de cooptação de parte do trabalhador, ou de uma parte da classe trabalhadora, que a gente pode chamar de classe média alta, que são para cargos ou para posições de trabalho que são posições mais altas, digamos assim, geralmente de trabalho não produtivo, e essa mais-valia é distribuída da seguinte forma: você paga o mínimo necessário para o cara que produz o valor, e para uma parte dos trabalhadores você distribui um salário muito acima do que ele produz. Então você pega um cara, por exemplo, um diretor de uma empresa, sei lá, o diretor, vou dar um caso prático aqui de São José dos Campos, que é da Avibras. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas aconteceu recentemente de vazar a lista de salários da Avibras. E ficou visível para todo mundo quanto que é o salário de cada pessoa, quanto que é o salário do diretor, quanto que é o salário do operário. Enquanto o operário lá ganhava um salário mínimo, ou um salário, sei lá, R$1.800, R$2.000, o diretor ganhava mais de R$100.000. Então, obviamente, quem produz a riqueza da Avibras é o trabalhador, que faz o trabalho produtivo, não o diretor. O diretor ganha R$100.000, mas ainda assim ele é um trabalhador, porque ele ocupa um cargo. Então, é uma forma de cooptação desse trabalhador de alto escalão. Então, você meio que suborna esse cara, esse tipo de trabalhador, para que esse trabalhador atenda aos interesses da classe dominante e não veja problema na estrutura social vigente. Então foi isso que eu li uma vez, mas é uma dúvida que eu também tenho, fico em dúvida se essa é a leitura correta e que seria interessante compreender como isso se dá. Bom demais. Vamos lá. Direita e esquerda. Primeiro, eu não sei confirmar se são os jovens hegelianos de esquerda que começam ou se é a historiografia posterior, mas eu acho que já na época começa a circular, se eu não me engano, essa terminologia. Porque direita e esquerda vem da Revolução Francesa, né? Da posição que no parlamento os conservadores ocupavam a direita e a esquerda ocupava a montanha, os jacobinos, a ala mais radical, né? E no meio o tal do pântano, né? Que até hoje a gente usa em política como expressão do centrismo
Isso tudo é uma referência cartográfica à disposição das forças nos Estados Gerais, né, na beira da Revolução Francesa. Mas eu acredito que já na época do Marx, falar de hegeliano de esquerda, jovem hegeliano de direita, era, corrente, né? Se eu não me engano, eu já vi em texto dele, mas posso estar errado, só não vou saber confirmar. A principal divergência deles era, primeiro, como tratar o debate da religião, né? Era uma divergência que atravessava todos eles, apesar de não dar para dizer que os de esquerda tinham uma posição única, né? Mas principalmente as consequências políticas do Hegel, né? Levando assim, o que o Hegel representa para o legado do pensamento alemão, né? Os de direita dizem, Hegel representa conservação. Hegel é um conservador, Hegel é um apoiador da monarquia alemã, né? Enfim. Enquanto outros vão dizer, olha, não, pode até ser tal, mas né, Hegel também era o cara da teoria da transformação, do eterno movimento, do mundo em conflito, né? Então isso marcava bastante a polêmica da época, mas os elementos dela também passavam principalmente pela postura concreta em relação ao governo, né? Enquanto os jovens hegelianos de esquerda são críticos do regime, os de direita não, são favoráveis a ele. Então acho que isso marca bastante, praticamente, não só no nível teórico, né, a diferença entre os agrupamentos. Sobre a crítica da religião, sim, a crítica do Marx é a crítica implacável ao reino dos céus, assim, não é só óbvio, né? O que o Marx tinha de religiosidade em contato próximo? A tradição judaica da família dele e o cristianismo dominante na Europa. Então toda a forma da crítica dele é uma crítica ao pressuposto monoteísta, né? Não dá para dizer que, se a gente for pensar uma crítica materialista de uma religião de matriz africana, que dá para esgotar isso com o que o Marx já escreveu. Não dá, teria que fazer um estudo profundo dessa filosofia, para analisar à luz das contradições dela, como o materialismo deveria abordar isso, etc, etc. Agora, isso não quer dizer que o Marx fizesse qualquer vírgula de concessão no ateísmo teórico. A postura dela não é só uma crítica às instituições religiosas, uma crítica só ao fato de que a religião e a política não estão separadas. A crítica do Marx é ateia, é irreligiosa, ele chama, né? Ele fala, inclusive coloca os elementos para uma reflexão também que é diferente do ateísmo de corte iluminista, né? Porque o ateísmo de corte iluminista é racionalista, então ele fala, a religião é burrice, né? A religião é confusão, a religião, ou até no neoateísmo hoje a gente vê muito isso, né? A religião é a causa dos males da sociedade porque torna as pessoas ignorantes. O Marx não tem sombra disso, ele fala, é uma expressão da miséria do real e um protesto contra ela, né? Tem uma dinâmica dialética, não à toa ele vai analisar nas guerras camponesas dos séculos anteriores o papel da religião. O Lutero, Thomas Müntzer são expressão do movimento de emergência do movimento camponês alemão, né? Então, óbvio que essas coisas não dá para também falar, ser sectário, né? Ele vai brigar muito com o Bakunin depois na Internacional, porque o Bakunin queria que fosse do estatuto da Internacional o ateísmo. Para ser militante da Internacional tinha que ser ateu. O Marx acha isso escabroso. Ele fala, não, a religião não é uma coisa que a golpe de paulada vai acabar, né? A crítica que a gente faz da religião tem que ter um sentido mais político, porque a religião não vai acabar à base de crítica teórica, ela vai acabar no dia que acabe a miséria humana, na hora que cabe o fundamento do que para o Marx é o que faz a pessoa olhar para fora do concreto e para o céu e falar, só que eu posso encontrar salvação, né? Um pouco essa... Mas é isso, a forma da crítica dele é uma crítica ao monoteísmo, né? ao cristianismo, embora ele não arrede o pé nesse ateísmo teórico dele, né? Sobre a classes, vamos lá para a parte mais legal. Eu gosto de uma definiçãozinha do Lenin, que é dele nos anos 20, tentando em alguma palestra depois da Revolução sistematizar, e ele fala o seguinte, eu peguei aqui, cadê? Que são classes sociais? Classes são grandes grupos de pessoas que diferem entre si pelo lugar que ocupam em um sistema historicamente determinado de produção social, por sua relação,
na maior parte dos casos fixada e formulada, com os meios de produção, por seu papel na organização social do trabalho e, consequentemente, importante destacar, pelas dimensões da parcela de riqueza social da qual elas dispõem e o modo de adquiri-las. Classes são grupos de pessoas, um grupo que pode se apropriar do trabalho dos outros devido aos diferentes lugares que ocupam um sistema definido de economia social. Aí eu vou dar um passo muito longe para voltar. A gente trabalha muito com aquela coisa da fórmula da mais-valia, né? Que o camarada citou aí, que existe uma diferença quantitativa em termos de valor, que no geral se expressa num preço monetário, entre o valor que o proletário produz e o valor que ele recebe no salário dele, certo? Tal da teoria da mais-valia. Isso levou a um erro muito comum entre os marxistas, que o Marx, ainda vivo, chega a comentar e criticar na crítica do programa de Gotha, bem mais velho. O trabalhador, na real, ele não recebe o produto do trabalho dele. Primeiro que ele começa criticando porque o programa falava assim, que o trabalhador receba todo o produto do seu trabalho. Aí o Marx fala, isso está errado, por 2 motivos. Primeiro motivo, mesmo numa sociedade de produtores livres associados, numa sociedade socialista, o montante que os trabalhadores produzirem não vai poder voltar inteiro para eles, porque parte tem que voltar para repor os custos de produção. É esse trabalho novo que eles realizam que vai ajudar no ano seguinte a comprar os novos insumos. Então, tudo não dá para voltar. Primeira coisa. Segunda coisa, o trabalhador não quer só receber o que ele produziu. Se ele trabalha numa fábrica de sapato, ele não quer só receber sapatos. Tanto faz se é para receber 10% do sapato ou 100% dos sapatos. Ele não precisa só de sapatos. Ele precisa de comida, ele precisa de roupa, ele precisa de casa, né? Então, na verdade, quando o trabalhador recebe a parte do trabalho dele, ele recebe ela já convertida num equivalente universal, em dinheiro, com o qual ele acessa o trabalho de todas as outras pessoas, né? Certo? Ele se apropria desse trabalho no quantum do que o dinheiro dele permite também. Também isso é apropriação do trabalho. Não tem extração de sobretrabalho, não tem mais valor, mas também é. O mesmo também acontece na burguesia. Quando a gente sai do nível mais imediato e simples de descrição do capitalismo e vai chegando no nível 2, nível 3 do Capital, o Marx já está debatendo de que jeito que um burguês apropria do mais valor do outro burguês. Porque no sistema de concorrência, se momentaneamente eu crio uma máquina que me permite baixar o custo de produção e eu mantenho o meu preço, ou eu baixo o meu preço e forço o meu concorrente a vender abaixo do custo de produção dele, eu estou me apropriando de uma parte do excedente que ele se apropriaria na forma de mais valor. Então a cadeia de apropriação recíproca dos trabalhos uns dos outros, em qualquer sistema dado de divisão social do trabalho, é muito mais complexa do que 2 classes. No capitalismo, inclusive, as 2 classes fundamentais, as 2 classes que só nascem no fim do feudalismo e que sem elas não existe capitalismo, são 2, o proletariado e a burguesia. Mas existem mais uma infinidade de camadas intermediárias, que o Marx e o Lenin e o Engels chamaram de vários nomes. Pequena burguesia, para eles é um termo que valia para do campo e da cidade. Camponês, pequeno proprietário e pequeno burguês também. Classes médias, algumas vezes, estratos médios, classes de transição. Todas elas são classes que têm características pré-capitalistas e continuam existindo no capitalismo. Então, enfim, a cadeia concreta, às vezes a gente faz uma simplificação, que é falar assim, você que tem uma banca de jornal, uma vendinha pequena, você também é classe trabalhadora. Esse conceito de classe trabalhadora é um conceito meio ruim, não é um conceito que o Marx usa. O Marx usa um conceito muito bem definido, que é o de proletariado. As classes trabalhadoras, ao longo da história da humanidade, foram várias. Então, no Brasil, durante o escravismo, quem era a classe trabalhadora? A classe dos escravizados. Isso é uma classe trabalhadora, né? Qual era a classe proprietária? A classe dominante era a classe dos senhores escravos, né? Então, o conceito de classe trabalhadora não é um conceito muito preciso. Nele tem um monte de coisa. Nele tem o povo inteiro, né? Tem o proletariado, que é a classe dos trabalhadores assalariados.
Isso que é novo, moderno no capitalismo, em termos de organização e exploração do trabalho, ou que permite mais valor, etc, etc. Existe a classe também dos pequenos produtores privados. É uma classe trabalhadora, a massa de pequenos proprietários que vive essa situação dual, que é típica da transição pro capitalismo, das guildas, do mercantilismo, mas que no capitalismo permanece existindo, especialmente nos setores onde a taxa de retorno é muito menor e, portanto, os grandes capitais não investem. E daí sobra um mar de pequenos produtores privados, que têm seus pequenos meios de produção, mas não podem parar de trabalhar. E daí o que eles vendem no mercado não é a força de trabalho deles, é o produto do trabalho deles. Então, o exemplo que eu gosto de dar é clássico, o cara que tem uma pipoqueira e vai na porta da faculdade. Ele teve que, de algum modo, levantar um recurso para comprar esse pequeno meio de produção. Ele tem que trabalhar e ele vende o produto do trabalho dele na porta da faculdade, não a força de trabalho por 8 horas. Essa é a diferença dele fundamental em relação a ele e ao proletariado. E por isso que é também tão fácil, não é só ideologia, é algo material que facilita o trabalho ideológico da burguesia de virar para essa camada e falar: você é burguês também, você é capitalista também, você também se preocupa com os impostos, que nem eu. O proletário não. O proletário tem desconto na folha, não tem que ficar declarando lucro líquido que nem eu e você, empresários. Então tem, de fato, características parecidas de classes proprietárias. Aí a diferença está principalmente na escala, né? É por isso que o termo pequena burguesia, grande burguesia, o Marx até brinca que é aqui, no livro do Capital, ele fala, é aqui que se confirma a teoria do Hegel de que a quantidade, a partir de um ponto, vira qualidade. Porque a partir de um certo volume de riqueza, eu consigo organizar um processo de produção em larga escala. E daí isso não é mais a pequena produção mercantil que existia até em Roma. Isso agora é a grande produção capitalista, com subsunção real do proletariado ao maquinário, etc, etc, etc. Então, enfim, agora vamos voltar, né? Portanto, não é só um problema de cooptação, saca? Acho que é um problema também material aí dessas identidades que se criam. E um outro problema, vamos voltar para o conceito do Lenin. As classes são grandes grupos de pessoas. É muito difícil quando a gente tenta pegar uma pessoa e falar, essa pessoa é de que classe? Isso nem existe de verdade. Porque essa pessoa pode, numa vida só, e numa hora mesmo, na mesma hora da vida, estar em várias classes. Vou dar um bom exemplo. Alguém duvida que um bancário é um proletário? Um metalúrgico. Vamos pegar um metalúrgico. O metalúrgico é um proletário, né? O cara apertando lá, parafuso, peãozão clássico. Só que o metalúrgico ganha mais do que a média da classe trabalhadora brasileira. Então não é raro você ter um metalúrgico hoje em dia, como bancário, né? Eu peguei o exemplo do metalúrgico porque é mais gráfico, que o cara consegue, ao longo de uma carreira de 20 anos, com PLR, com não sei o que lá, comprar uma outra segunda casa e deixá-la para alugar. E daí, em algum momento da vida, ele trabalha como metalúrgico e é rentista. Ele deixa de estar no proletariado, ser parte do proletariado, porque virou também rentista? Não. Isso impacta concreta, individualmente, a psicologia dessa pessoa e sim, né? Então, o problema das classes não dá para se resolver nesse nível individual. A rigor, o Neymar é um proletário. Resolver esse problema demanda vários níveis de discussão. Primeiro nível, bom, ele de fato é um assalariado. Então, bom, algo indica que talvez seja. Mas daí a gente tem que pensar, a riqueza que ele produz e que é apropriada por outrem, quem é esse outrem? Ele é o proletário do clube? Ele é proletário do empresário? Como é que são essas relações? Ou, mais, ele de fato produz essa riqueza toda que supostamente é apropriada, né? Vamos supor que o Neymar valha para o clube 10 vezes mais do que o que ele recebe. Tá, mas é o Neymar que produziu essa riqueza? Ou foi uma série de outros processos de trabalho da publicidade que o clube está, aí sim, extraindo um mar de sobretrabalho, de mais-valia, que ele repassa uma parte para o Neymar e fica com um pouco. Então é um debate que, além de ser difícil e exaustivo, e não sei se ele tem uma conclusão nesses termos, né, não faz sentido, porque o problema não é... E óbvio que para as pessoas faz sentido, porque elas estão se perguntando, tá, mas eu sou proletário, mas, puta, eu queria não ser pobre, poder ter dinheiro, daí eu vou ser um cuzão, né? Essa acho que é a confusão no nível também do debate que a gente faz com as pessoas. Aí entra a tal da questão também da consciência, né? Acima disso tudo, no topo disso tudo. O Engels era um burguês. Ao fim das contas, a história encontra ele tendo lutado do lado de que classe? Do proletariado.
né? Então também o problema da fixação individual em que classe você pertence, no limite, se quiser fazer esse processo individualizado, ele só se resolve no nível da consciência e, portanto, da prática política que decorre dela, né? De tomar partido histórico na luta de classes por uma classe ou por outra, né? Mas é um caminho, enfim, que eu não sei se tem tantas vantagens. Mas a rigor, então, dando um passo atrás de novo, a classe é essa posição no processo de produção. Existem, dentro de um processo de produção concretamente considerado, tem algumas posições específicas, milhões de pessoas ocupam elas, essas pessoas que se agrupam nessas mesmas posições são uma classe. Agora, daí tem a fórmula do Marx, né? A luta de classes só vira luta de classes quando se torna luta política. Se esse grupo não se organiza, adquire uma consciência, luta não só pelos seus interesses econômicos, mas pelo poder, ele não é uma classe para si, né? Ele não vem a ser uma classe. Ele é uma classe enquanto um dado econômico. Lá na tabela de custos da empresa tá capital variável, folha salarial. É ali que existe o proletariado. Independente do nível de organização dele, ele existe ali. Mas ele só se expressa socialmente, historicamente, como uma classe, e isso está diretamente ligado ao problema da consciência de classe, né? Muita gente tem uma ideia meio errada de que o proletário antigamente se via mais como proletário, se identificava mais como proletário, e isso produzia um movimento mais forte. E a relação, na verdade, é meio contrário, porque quando Marx escreve na época dele, quando Lenin escreve na época dele, os dois pegam um contexto onde está nascendo esse movimento operário, eles estão tendo que lutar contra a ideia de que o proletário não tem que se ver como proletário, né? Todos os outros socialistas falando, não, é o povo, não o proletariado que importa, é os trabalhadores como um todo que importam, não o proletariado. Que hostilidade é essa com o campesinato? Sim, o campesinato é uma classe que na transição para o capitalismo vira pequena proprietária e passa não à toa a apoiar em muitos momentos forças altamente conservadoras para manter sua posição de pequeno proprietário. Por mais que trabalhe, por mais que se ferre, por mais que trabalhe mais que o proletário às vezes, né? Trabalha antes do sol nascer até depois do sol se pôr, mais do que as 8 horas hoje de jornada. Mas isso não muda o fato de que ele se organizar no processo de produção da forma que se organiza, como pequeno proprietário, engendra interesses de classe diferentes do que de um assalariado, né? Considerando esse grupo, não os indivíduos dele, né? Acho que é um pouco por aí. E daí, enfim, o debate da classe média, né? Acho que a classe média nesse sentido vale frisar, somos todos trabalhadores, temos interesses comuns de trabalhadores, mas nem tudo da classe média é proletariado. Tem alguns proletários que ganham melhor, tem outros que ganham pior. Aí também o Lenin nunca se furtou a debater, tem uma outra fórmula boa dele, que eu acho que é do esquerdismo. Fala, é isso aqui mesmo, do esquerdismo. Fala, o capitalismo deixaria de ser capitalismo se o proletariado puro não estivesse rodeado de uma massa de elementos de variadíssimas graduações, elementos que representam a transição do proletário ao semiproletário. Aí ele fala que é aquele que obtém parte do seu meio de existência vendendo a força de trabalho, do semiproletário ao pequeno camponês e ao pequeno artesão, ao biscateiro, né, a tradução de Portugal, o cara que vive de bico, ao pequeno patrão em geral, do pequeno camponês ao camponês médio. E se no próprio seio do proletariado não houvesse setores com maior ou menor desenvolvimento, divisões de caráter territorial, profissional, às vezes religioso, tudo isso se depende necessariamente da situação do capitalismo, né? O Lenin, já mais velho, vai formular também, na época da formulação sobre o imperialismo, um outro fenômeno, que é o fenômeno da tal da aristocracia operária, né? O Engels e o Marx, já no fim da vida, estão bem putos com o movimento operário inglês, falam, esse proletariado é muito aburguesado, eles comentam nas cartas, e aí o Lenin mata a charada algum tempo depois, ele fala, isso aí chama imperialismo, cara. O problema é que o proletariado dos países centrais se beneficia da colonização, porque é possível oferecer melhores salários nos centros capitalistas graças à superexploração das colônias. Isso também vale, em alguma medida, para os setores mais dinâmicos da economia. Por que o metalúrgico ganha melhor? Por que o bancário ganha melhor? Por que uma série de setores ganham melhores? Porque é um setor que tem margem de lucro maior, portanto, tem uma capacidade maior de conceder, fazer as concessões para o proletariado. Por que tem margem de lucro maior? Porque, de algum modo, se apropria na cadeia geral do trabalho, não só do trabalho daquele seu trabalhador bancário, né? Mas do trabalho de um monte de gente na forma de dívida, por exemplo, e assim por diante, né?
Então, enfim, acho que é muita coisa, mas é uma tentativa de dar uma passagem panorâmica por esse tema das classes e as contradições que permeiam ele. E daí, a última pergunta, que era sobre o partido de vanguarda. Quem formula isso de um jeito preciso, definido, é o Lenin, sem dúvida. Mas ele não tira isso do nada. Tipo assim, o Marx está ali no processo de debater o que é organizar a classe trabalhadora, né? Participa da fundação do Partido Social Democrata Alemão, ajuda a debater vários pressupostos programáticos, organizativos, né? Polemiza sobre tática e organização com um monte de gente. Então, muito do que o Lenin formula sobre o tal do partido de vanguarda vem primeiro dessa ideia do Marx, que está lá desde a briga dele com o Arnold Ruge, que é do tipo assim, qual que é o papel da teoria na luta política? A teoria não serve para nada, o que importa é a luta política? Não, para o Marx, já lá desde 1842, ele fala, o papel da teoria é iluminar, né? Não existe movimento revolucionário sem teoria revolucionária. Isso está no cerne, né? Na ideia de partido de vanguarda do Lenin. Então, um estudo mais minucioso do que tem de debate de tática, de organização, Marx encontra muitos elementos daquilo que ressoa, né? O Marx fala muito do exemplo dos jacobinos, da convenção, que é o ponto de partida do Marx para pensar, do Lenin para pensar o partido de vanguarda, a relação do proletariado com o campesinato, é um monte de coisa que o Marx e o Engels debatiam sobre o terror, a convenção, os jacobinos na Revolução Francesa. Enfim, mas não dá para dizer que o Marx tem isso formulado e sistematizado com o nível que o Lenin tem, sem dúvida. O Engels já entra em polêmicas organizativas até mais, né? E também porque debate tática militar, debate outros temas. Mas eu, enfim, diria que não tem no Marx, apesar de terem os elementos, né? Eu perdi um pouco o passo das perguntas de início. Desculpa fazer você voltar lá para o contexto mais histórico que você estava. Eu tenho um pouquinho de dificuldade em entender, né? Você falou de quando o Marx teve contato com o Proudhon lá, né? Queria saber se você conseguia elencar as coisas que o Marx se baseou, né? Que ele convergia em algum ponto e as principais críticas que ele conseguia fazer nessa época. Antes de abordar um pouco ainda aquele aspecto das contradições dentro da classe trabalhadora. Acho que a coisa ainda é mais dramática. Porque assim, é nítido essa divisão de modos de vida, de níveis culturais, quando a gente está debatendo numa mesma fábrica o setor de quem fez ensino superior, de quem não, né? Essas camadas mais remuneradas, menos remuneradas, dentro da mesma fábrica e tal. Mas no livro, inclusive, que o Marx bate no Proudhon, Miséria da Filosofia, ele faz um comentário, que a concorrência divide os trabalhadores no geral. Porque é aquela história, né? O exército de reserva serve para que você possa virar para o seu trabalhador e falar assim, não quer? Tem um monte esperando ali fora. Então, existe um processo de concorrência entre os trabalhadores pelos postos de trabalho. Como mercadoria, força de trabalho que são, se eles têm mais oferta de mercadoria, força de trabalho do que demanda de postos de trabalho, eles concorrem entre si pelos postos de trabalho, né? E o que acaba com essa concorrência? É a coalizão, é a organização sindical, né? A greve, é o momento de perceber que, bom, temos mais a ganhar agindo junto do que concorrendo entre nós, né? E aí o Marx cita isso como um primeiro passo na direção da consciência política e tal. E por isso que não é tão surpreendente, na real, né? Porque a situação natural da classe trabalhadora não é a unidade da classe trabalhadora rumo à revolução. A situação natural da classe trabalhadora é a concorrência de vários indivíduos atomizados, né? O capitalismo não organiza o proletariado como uma classe unida, que tem que se entender como classe, se ver como classe para funcionar. Pelo contrário, ela tem que se ver como vários indivíduos dispersos, não como uma classe, para que o capitalismo funcione do jeito mais eficiente possível, né? Quando não, o trabalhador começa a obstaculizar esse desenvolvimento. E aí, enfim, por isso que acho que o problema da consciência é indissociável do problema do estágio concreto de organização da luta. Porque quando as greves do ABC estavam acontecendo, não é que todo mundo era de esquerda, mas que um monte de elemento vacilante era arrastado junto no processo. E até do ponto de vista da consciência, de olhar para, todos os meus colegas acham isso, eu não vou ser o único que fala que não é, né? Sabe assim,
Então, tipo, tem também que levar em conta nesse processo de consciência de classe como a própria luta, né? E o processo de, se organizando a gente obteve conquistas, vi que isso é verdade, vi que isso funciona, vi que a gente é mais forte do que a gente imaginava. Tudo isso é o processo de luta que vai produzindo essa identidade, essa consciência, e não o contrário, né? Sobre o Proudhon, problemas do Proudhon. Cara, algumas coisas, né? O Marx critica muito tem uma crítica econômica e uma crítica filosófica, né? A crítica mais filosófica dele é como o Proudhon tenta se apropriar do Hegel na França, não entendendo direito Hegel. E daí ele começa a chamar de dialética um monte de coisa que, na verdade, é o contrário de dialética, né? Porque, assim, na filosofia existe o dualismo e o monismo. A dialética é uma forma de monismo. Porque quando você fala de um sistema dialético, você está falando de uma síntese. Você está falando de uma unidade de contrários. Saca? Quando você fala, por exemplo, já de maniqueísmo, o bem e o mal, o certo e o errado, isso não é dialética, isso é dualismo. Você não consegue ver na contradição, na oposição dos conceitos, uma unidade superior, né? Então, enfim, o Proudhon, ao tentar usar Hegel, começa a mutilar Hegel e falar um monte de bobageira. Então tem uma polêmica toda filosófica. Mas o grande problema do Marx com o Proudhon é da própria economia política, é que o Proudhon nada mais é do que um cooperativista. Então, para o Proudhon, por exemplo, não é um problema o sistema bancário em si, o dinheiro em si. O problema é como eles são usados. Então, para o Proudhon, se existisse um único Banco Popular do Povo, que financiasse preferencialmente experimentos cooperativos e o mundo caminharia tranquilamente, porque no fundo o Proudhon também ele não rompe com a sociedade mercantil, né? Ele é parte dessa tradição que o Sismondi também representa na França, de uma ideia de que o grande capitalismo está acabando com a posição que antes o artesão tinha, de conforto relativo, e a gente precisa retroceder a isso, né? À pequena propriedade, ao trabalhador pequeno proprietário. Sismondi faz isso com o camponês, o Proudhon faz isso com o artesão urbano, né? E no meio do caminho o debate do banco, ou aquela fórmula dele, a propriedade é um roubo. Por que a propriedade é um roubo? Porque ele está debatendo o processo de concentração da propriedade. O fato de que a grande propriedade tira do trabalhador, do pequeno produtor, o seu meio de trabalho. Mas o Proudhon não concebe isso como um meio coletivo de trabalho, a socialização dos meios de produção. Para o Proudhon isso é a preservação, os pequenos continuarem existindo, não serem engolidos e quebrados pelo grande. Isso para o Marx é reacionário, ele fala, né? Isso chega a ser reacionário, porque isso quer girar a roda da história ao contrário, né? Ele, inclusive, no Manifesto Comunista, bate no Proudhon, na parte que ele fala justamente do socialismo conservador ou socialismo burguês. É aí que ele fala do Proudhon no Manifesto Comunista. Então, assim, vale a pena ler. Onde você vai encontrar isso? Nesse capítulo, que é bem curtinho, o socialismo conservador, dentro do Manifesto Comunista, e no Miséria da Filosofia. Ambos tem no marxist.org. Miséria da Filosofia também tem uma boa edição da Expressão Popular, que acho que ajuda a pegar. Ele pega um monte de problema teórico no Proudhon, noção de moeda, noção de excedente, noção de valor, noção do método filosófico dele, o modo como ele debate a divisão do trabalho e máquinas, concorrência e monopólio, enfim, as greves, o Proudhon é contra as greves, sabe, assim, inclusive por uma teoria que o Marx bate de outro jeito, né? O Proudhon fala, a economia é um jogo de soma zero, então se os trabalhadores fizerem greve por mais salário, isso só vai acarretar em inflação, sabe assim? Então, tipo, tem muita coisa ruim no Proudhon, muita. Até me surpreende que muitas tradições anarquistas reivindiquem ele, né? Mas é muito por esse lance também do cooperativismo, que reivindicam ele, que ele é realmente um grande teórico do socialismo cooperativista. Aliás, ele é tão socialismo conservador que o Proudhon, quando a Segunda Revolução Francesa acaba com o golpe de Estado do Napoleão III, o Proudhon elogia o Napoleão, passa a ser apoiador do Napoleão III por muito tempo, por muitos anos.
Então é uma figura, sim, com muitos limites e contradições, o Proudhon, né? Não à toa o Marx desceu-lhe o sarrafo. Sei que eu falei muita coisa, não é também um negócio... Primeiro que um pouco chato, por outro lado, porque também, mas que tudo isso serve para fazer a revolução, tudo isso que eu falei hoje, né? Muito pouco, imediatamente. Serve para entender melhor o contexto do pensamento do Marx e guiar o seu próprio estudo, camarada, no Marx, porque acho que a gente tem uma grande vantagem na nossa mão, né? Os marxistas que fundaram o PCB não tinha nenhum manifesto comunista traduzido para o português, foram eles que traduziram, né? Uma tonelada de texto nem estava disponível no alemão, porque não tinha sido encontrado ainda no acervo do Marx e sistematizado e publicado na forma do livro. Então, hoje a gente tem tudo isso, a massa disso traduzido. Além disso, tem no Marxist.org, que é esse repositório insano, né, de coisa em português e em inglês. Quem tem facilidade com inglês, aí tem infinitas coisas lá, mas mesmo em português tem muita coisa. Todas essas obras que eu citei aqui hoje do Marx tem lá no Marxist.org. Então hoje é muito mais fácil a gente ter acesso a isso. Óbvio que não é fácil achar tempo para estudar, para ler. O começo é difícil mesmo. O começo, o estilo é pesado, as referências a vários nomes da época que a gente ainda não entendeu quem que é quem nessa história. Mas a gente vai se familiarizando. E normalmente a gente vai ter que reler as coisas também, porque na primeira leitura pega metade, né? O manifesto eu precisei ler umas 4 vezes para eu falar, nossa, acho que eu peguei bastante coisa do que está aqui agora, né? Na primeira você não repara um monte, na segunda ainda não, na terceira ainda não. Então acho que é a gente lembrar que o socialismo, esses caras aqui, o Marx e o Engels, fizeram ele deixar de ser uma utopia e virar uma ciência. E isso tem um significado muito grande. Porque significa que a gente precisa se livrar do senso comum, do senso tradicional que a gente tem, em troca de um senso criticado, né, cientificamente, que os pressupostos filosóficos teóricos, não a solução de tudo, mas os pressupostos estão neles. E que justamente porque a solução de tudo não está neles, se a nossa geração não se apropria da base teórica, das respostas já consolidadas, para daí, de acordo com isso, formular as novas questões, a gente fica refém de um ecletismo enorme, porque a gente mesmo não consegue dar resposta, e daí vamos ler a autora lá que não é marxista, mas que responde. Vamos ler E, claro, tem que ler, mas tem que ler para ajudar a gente a sistematizar uma resposta a contento, uma resposta que faça as pessoas olharem e falarem, nossa, o marxismo responde a isso, né? Isso não está, enfim, o marxismo é um guia de ação, dizia Lenin, né? E de ação também de investigação, estudo e crítica. Então, enfim, camaradas, Marx fala isso também, né? Que a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas. Porém, as ideias também se tornam uma força material quando tomam as pessoas, né? E através delas realizam coisas, né? Então, enfim, só para frisar, ainda mais para os camaradas que estão entrando agora, parte desse esforço é coletivo, vamos estudando junto, vamos debatendo entre nós, mas parte dele é individual, vai dar de conseguir encaixar no nosso horário, no busão enquanto vai e volta do trabalho, no banheiro enquanto censurado, a gente, né, achar o tempo para começar esse estudo, que é isso, no começo dá uma dorzinha de cabeça, mas uma hora vira um grande prazer também. Então agradecer a todas e todos aí pela disposição, né, a essa hora ainda estarem aí, não julgando quem saiu, que tem seus motivos, mas é isso, e até a próxima.